Bom, vamos para mais um exercício, né? Nesse exercício a gente vai tratar sobre função do segundo grau, ou também chamada função quadrática, tá? A gente vai ver raízes, conjunto imagem, ponto máximo ou mínimo e depois vamos fazer o gráfico. O primeiro exemplo aqui vou começar aqui mesmo. Primeiro exemplo, ele nos dá a função y igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Tá? A gente iguala a zero e vamos descobrir as raízes. E aí é a forma básica mesmo da equação do segundo grau. Determinar o delta, b ao quadrado menos 4ac. Temos a, b e c na equação. A é o termo que acompanha o x ao quadrado, b é o termo que acompanha o x e c é o termo independente, termo sem incógnitas. Então, determinando o delta, nós temos b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é menos 1, que multiplica c, que é menos 20. Nosso delta será 144 menos 80, que vai 64. Tá bom? Esse é o nosso delta. Agora nós vamos identificar as raízes da equação. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica a, que fica menos 12 mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 que multiplica a, que é menos 1. Tendo assim, menos 12 mais ou menos raiz de 64, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso nos dá x1 e x2, que são as raízes da equação. x1, menos 12, mais 8 sobre menos 2, que dá, diminui a posicional do número maior, 4 dividido por menos 2, que dá 2. E aqui temos menos 12, menos 8 sobre menos 2. Menos 20 sobre menos 2, que dá 10. Ok? Nós identificamos aqui, então, o valor de delta, que é 64, e o valor das raízes da equação. Raízes da equação. Essas raízes, elas vão aparecer novamente, a gente vai falar sobre ela novamente lá no gráfico, tá? Próximo passo é conjunto imagem, tá? Vou repetir aqui a nossa equação.
nossa equação ou a nossa função, né? Menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Falando em conjunto imagem, é onde nós teremos os valores de y, os valores do eixo y, tá? E ele se dá de acordo com esse conjunto de solução. Primeiramente, o A vale menos 1. Logo, o A é menor do que 0. Quando A menor do que 0, nosso conjunto imagem será y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual o y do vértice. Quem é o y do vértice? Chegamos ao y do vértice com a seguinte fórmula. Y do vértice é o menos delta sobre 4 vezes A. É uma fórmula, tá? Nós temos todos esses valores. Aqui em cima, ó, nós já identificamos o nosso delta. Ó, nosso delta é 64. Então, a gente consegue indicar aqui y do vértice menos 64 sobre 4, que multiplica A. Quem é o meu A? Menos 1. Menos 64 sobre menos 4, que dá 16. Logo, o meu y do vértice vale 16. Então, o meu conjunto imagem, novamente, é y pertence aos reais, tal que y tem que ser menor ou igual a quem? 16. Isso é conjunto imagem. Tá bom? Então, a gente está aqui sinalizando vários elementos, tá? Temos aqui o nosso y do vértice, temos aqui o nosso conjunto de imagem, temos delta, temos A menor do que 0, ok? Todos esses são elementos que nós vamos utilizar. Depois nós vamos ver também, ó, as raízes lá na frente. Então, vamos prosseguir. Próxima etapa aqui, eu vou disponibilizar toda essa anotação em PDF na descrição do vídeo. Próxima etapa são pontos máximos ou mínimo, ponto máximo ou mínimo, né? Como nós identificamos? Vamos nos atentar que para uma função do segundo grau, nosso gráfico será em forma de parábola. Mais ou menos assim. Tá? Ou também pode ser assim. Como a gente vai saber? A concavidade virada para cima é somente quando o meu termo A for maior do que 0. Concavidade para cima.
concavidade para baixo somente quando o meu termo A for menor do que zero. Esses são os formatos do meu gráfico, tá bom? Ponto máximo e ponto mínimo é exatamente o local máximo ou mínimo que a parábola alcança, tá bom? Nesse caso aqui, nós identificamos que é o nosso y do vértice. Mesma coisa aqui. O ponto onde a parábola alcança, chamado y do vértice. Ok? E lembrando que os pontos onde a parábola corta o eixo x são as raízes da minha equação. Só para lembrar aqui, ó, raízes da minha equação são os pontos onde a parábola corta o eixo x. A gente vai ver isso na prática. Voltando aqui, esse é o tipo de gráfico que nós podemos ter. Então, para a gente esboçar, de acordo com o nosso exemplo, vou repetir aqui a nossa equação. Y é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Ok? Primeira coisa, o nosso A, que vale menos 1, é menor do que zero, é negativo. Então, a nossa parábola vai ser com a concavidade, com a abertura para baixo. Então, para começar, a gente pode primeiro esboçar a parábola. Não precisa, a princípio, se preocupar com o eixo x nem y. Mais ou menos dessa forma, concavidade para baixo, tá bom? Vou escolher uma outra cor aqui. E lembrando que nós temos também outra informação. O meu y do vértice, que vale, voltando aqui um pouquinho, meu y do vértice vale 16. Ok. Então, eu sei que no meu gráfico, a parábola vai até o número 16. Então, eu posso esboçar mais ou menos o eixo y aqui. E esse número aqui, onde ele corta, é o 16. Ok. E agora o eixo x. Como é que eu vou botar? Vai ser aqui? Vai ser aqui? É só a gente identificar as raízes da equação. Lembra que eu falei? As raízes são x1 e x2. Voltando, x1 vale 2, x2 vale 10. 2 e 10. Então, é só traçar mais ou menos e o nosso aqui seria o 2 e aqui seria o 10, aproximadamente. A gente não está utilizando régua, né? Então, aqui seria onde a parábola corta o eixo x. E aqui o eixo y. Ok? Esse é o nosso ponto máximo, porque ele é o valor máximo que a parábola alcança no eixo y. E o meu conjunto imagem, como ele disse aqui, é todo y que for menor ou igual a 16. Ou seja, é daqui para baixo.
o próprio 16, né? Ou daqui para baixo. Esse é o conjunto imagem. Lembrando que essa parábola, ela pode vir mais ou menos assim, está mal desenhada, né? Mas ela pode cortar também o eixo Y. Ok? Então, esse é o nosso exercício proposto. Tá bom? Eu vou mostrar aqui uma outra tela que tem um aplicativo onde a gente pode gerar o gráfico, né? Melhor desenhado, certinho com medidas. O nome dele é GeoGebra. Então tá aqui o GeoGebra. É só a gente... É uma ferramenta, né? Que é para auxiliar. Então é só a gente colocar a equação. Qual era a nossa equação? Menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Essa é a nossa equação e o programa já gera o nosso gráfico. Olha só. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Vamos marcar um ponto aqui. Qual é o ponto máximo? É aqui. Perdão. Ponto máximo é o ponto A, 16. E onde corta o eixo X, 2 e 10. Exatamente. E lá embaixo a gente pode verificar, ó, que ele corta o eixo Y no 20. No 20 aqui, ó. Onde ficou aqui o ponto E. Que menos 20 é esse? Lá na minha equação, o termo C é menos 20. Então é onde ele corta o eixo Y. Isso aqui é mais por uma curiosidade, tá? Achei interessante mostrar. Então é isso. Vou baixar esse material para poder acompanhar como PDF.